Olá, bem-vindo ao capítulo 20 do livro Contabilidade para Executivos. Neste capítulo, nós fazemos uma síntese das análises da situação financeira das organizações e da situação econômica. Então, é muito importante que nós entendamos, primeiro, a diferença disso. Quando nós falamos em situação financeira, nós temos basicamente duas análises a fazer. Primeiro, a estrutura de capital. Como é estruturado o capital da minha empresa? Eu tenho mais recursos de terceiros circulando na minha empresa ou eu tenho mais recursos próprios circulando na minha empresa? Então, essa estrutura de capital nós mensuramos com os índices de endividamento, que nós já vimos também no capítulo 11 do livro. Aplicamos esses índices para saber se a nossa empresa está muito endividada, pouco endividada, se a qualidade da dívida é boa, se a qualidade da dívida é ruim, e assim temos um pedaço da análise da situação financeira da empresa. Outro pedaço importante da situação financeira é saber como é que está a saúde de dinheiro mesmo da minha companhia, como é que está a liquidez. A minha empresa tem recursos para pagar suas dívidas de curto e de longo prazo? Então, nós usamos os índices de liquidez, temos liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata, liquidez geral, para saber como é que está a situação financeira. A composição do endividamento mais a situação de dinheiro da minha empresa formam a situação financeira da empresa. Então eu posso chegar à conclusão de que a nossa empresa tem boa liquidez, mas está endividada, ou tem uma dívida baixa, mas tem baixa liquidez também, ou tem as duas coisas. Nem sempre uma coisa tende à outra, mas normalmente elas estão ligadas. Por exemplo, outro ponto a ser analisado é a situação econômica, é a rentabilidade da minha empresa. Então aqui eu tenho os índices de margem de lucro, de retorno do patrimônio líquido, retorno do ativo, uma série de indicadores que vão medir a rentabilidade da minha empresa. Se eu somar essas duas análises, nós conseguimos ter uma imagem clara da empresa. Por exemplo, uma situação muito comum, a empresa começa a perder rentabilidade. E quando ela perde rentabilidade, ela acaba tendo problemas de liquidez, entra menos dinheiro. O que ela faz? Ela toma dinheiro emprestado. Ao tomar dinheiro emprestado, ela diminui ainda mais a sua rentabilidade, na maioria dos casos, porque ela passa a pagar mais juros. Ao pagar mais juros, ela diminui ainda mais a sua liquidez. Se a empresa entrar num ciclo desse, é um ciclo vicioso e extremamente prejudicial para a empresa. Uma atitude tem que ser tomada rapidamente. O ideal é que ela tome dinheiro emprestado a taxas mais baixas e que esse dinheiro seja usado para alavancar retorno para ela. Ela investir na produção e ter um retorno com taxa maior. Então, por exemplo, eu emprestei dinheiro a 5%, mas eu investi na produção, vendi e tive um retorno de 10%. Ora, os 10% eu pago 5% dos juros da dívida e 5% sobrou e eu vendi mais e tive um retorno maior. Então, a análise dessas duas situações ela é fundamental para a tomada de decisões, né? Situações em que a dívida está muito alta, o que é que eu posso fazer? Eu posso alongar a dívida, jogá-la mais a longo prazo, renegociar taxa de juros, enfim, aqui eu consigo tomar as decisões necessárias para a saúde financeira e econômica da empresa. Vamos ver um exemplo aqui de uma análise de retorno. Olha só, nesse exemplo nós pegamos como base o ativo, ou seja, lembre-se do que nós falamos do olhar do negócio. Nós temos o olhar do negócio para ver a lucratividade e o olhar do proprietário. Então imagine que nós temos R$ 925.744 investidos em ativo. E esse ativo nós tivemos um lucro de R$ 185.162. Qual foi o nosso retorno? Fazendo a conta, 20%. Significa dizer que para eu pagar esses 925 mil que eu investi, se todo ano eu tenho um lucro de 185, eu vou levar 5 anos para pagar. Esse é o payback. 20% ao ano, 5 anos para pagar. Vamos calcular a rentabilidade.
Então, olha só, nós temos aqui um passivo de terceiros de 185 mil, dinheiro que nós pegamos emprestado, um patrimônio líquido, que é dinheiro dos sócios, de 740, e um lucro líquido de 185. Fazendo o cálculo da rentabilidade, que olha agora com o olhar do proprietário, nós temos um lucro de 185 para o investimento dos sócios de 740. Olha que interessante, o retorno passa a ser de 25% e o payback de 4 anos. Então vejam, são duas formas de analisar. Se eu olhar com o olhar do negócio, eu demoro 5 anos para pagar o investimento. Se eu olhar com o olhar dos sócios, vai demorar 4 anos para pagar o que os sócios investiram. Por que essa diferença? Porque no primeiro plano tem os investimentos totais da empresa feitos com capital do sócio e com capital de terceiro. E nesse segundo plano, com o olhar apenas do que os sócios investiram. Vamos ver um exemplo para fazer aqui uma brincadeira sobre essa história do retorno com o olhar do negócio e com o olhar do sócio. Vamos imaginar que o gerente do seu banco oferece para você um empréstimo de 700 mil reais e te dá prazo de 1 ano para a renovação. 1 ano para pagar com renovação. Veja que o seu contador admite que a empresa aceitará o empréstimo e realiza algumas simulações, admitindo o uso no ativo circulante e também no imobilizado. Então, nós vamos pegar esses 700 mil e vamos investir 400 mil na operação da empresa, comprando mercadorias, financiando duplicatas para cliente, enfim. E 300 mil no imobilizado. E o contador previu que vai aumentar o nosso lucro em 50 mil por ano com esse empréstimo de 700. A pergunta é, nós devemos aceitar esse empréstimo ou não? Então, recapitulando, o banco vai me dar 700 mil, eu vou colocar 400 mil em mercadorias e operação, 300 mil eu vou comprar máquinas, equipamentos. E esses 700 mil vai alavancar o meu lucro em 50 mil por ano. Vamos ver se compensaria? Vamos olhar primeiro com o olhar do negócio. Olha o que aconteceu. Eu tinha um ativo de 220 mil. Depois do empréstimo, eu investi 400 dos 700 aqui, lembram? Então, 400, eu passei a ter um ativo circulante de 620. O não circulante, eu investi 300. Aqui está os 700 que eu emprestei. 400 no circulante, 300. Então, ele aumentou para 1.005. Então, veja que o meu ativo aumentou para 1.625. Agora, o que aconteceu com o meu passivo? Eu tinha um passivo de 185, mas eu emprestei 700 do banco, agora eu elevei o meu passivo, a minha dívida, para 885. E o meu PL se manteve igual. Vamos ver o que acontece com os índices da empresa. Olha só, a liquidez da empresa. Se eu pegar o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante, olha os dados lá no balanço anterior, 220 para 185, eu tinha uma liquidez de 1,19, ou seja, para cada R$1 de dívida que eu tinha R$1,19 para pagar. Uma liquidez razoável, boa. Depois de empréstimo, olha o que aconteceu. O meu ativo circulante foi para 620, mas o meu passivo foi para 885. Então, ao aplicar esse índice, eu passei a ter uma liquidez de 0,70, ou seja, para cada R$1 de dívida que eu só tenho 70 centavos para pagar. Eu passei a ter uma deficiência de 30 centavos para pagar. Então, a liquidez da empresa piorou com o empréstimo. Veja, agora vamos ver o endividamento da empresa. Eu tinha uma dívida, capital de terceiros de 185, olha lá, antes, dividida pelo passivo total, que era 925, eu tinha uma dívida de 20%, uma dívida administrável, né? Grau de endividamento baixo. Lembrando que a revista Maiores e Melhores, em 2018, apontou que as empresas, em média, têm um grau de 61% de endividamento. Então, está excelente o 20%. Olha o que aconteceu depois. Eu passei a ter 885 de dívida para um passivo total aí com PL de 1.625.000. Então, a minha dívida subiu para 54%. Ou seja, para cada R$100 que a empresa tem de capital circulante, 54 vem dos outros, vem de terceiros. Então, também tivemos uma piora no endividamento.
E na rentabilidade, então? Bom, nós temos um lucro de 185, tínhamos, né? Para um investimento, então, de 925 em ativos. Então, o nosso lucro, margem de lucro anual pelo ativo é de 20%. Ou seja, um payback, um retorno de 5 anos. Agora o nosso lucro, lembrando que com o empréstimo acrescenta em 50. Então ele aumenta, mas olha o que aconteceu, a nossa margem diminuiu e o payback aumentou para 7,14. Então o resultado piorou também a rentabilidade. Então se você fosse administrador dessa empresa, você não aceitaria esse empréstimo. Por quê? Ele piorou a situação da empresa de maneira geral. Piorou a liquidez, piorou o endividamento e piorou a rentabilidade. Mas olha que curioso, vamos olhar agora com o olhar do acionista. Para o olhar do acionista, basta eu fazer a fórmula da rentabilidade, considerando o lucro da empresa e o PL. Olha que interessante, antes eu tinha um lucro de 185 e um PL de 740. Então meu retorno era de 25% ao ano, ou seja, 4 anos para o acionista ter retorno do capital investido. Com o empréstimo, o acionista passou a ter o mesmo lucro de 185 acrescido de 50 que o empréstimo proporciona para o mesmo PL de 740 que ele investiu. Logo, a rentabilidade dele aumentou para 32% e o retorno dele virá em 3 anos, num prazo menor do que o inicial. Então, para o dono, o empréstimo seria bom, seria interessante para os acionistas. Curioso, né? Mas aí precisa pensar na gestão da empresa e não só no retorno do acionista. Isso também é fruto de política estratégica da empresa. Se a empresa, com uma administração profissional, quiser remunerar melhor o acionista, fatalmente ela poderá fazer esse empréstimo. Se ela pensar na sua estrutura de capitais e também na sua rentabilidade, fatalmente ela não fará esse empréstimo. E assim chegamos ao final de mais essa aula.